as infecções virais, as infecções respiratórias, as infecções de pele e as infecções gastrointestinais. Essas são as mais comuns na faixa pediátrica, que engloba desse período do início da creche. Basicamente, essa consulta de puericultura ela é importante para identificar possíveis problemas, os quais a gente muitas vezes não identifica numa consulta de urgência e emergência. Tem algumas questões que os pais eles têm muitas dúvidas, né, a respeito de quando o filho fica doente muitas vezes, quando ele adoece com muita frequência, quando, por exemplo, tá sempre gripado, sempre resfriado, sempre tossindo, o nariz sempre entupido, escorrendo. Então tem várias condições que nós precisamos analisar com calma, porque quando você leva na emergência, muitas vezes não é o pediatra que está acompanhando o seu filho, é o pediatra que está acompanhando a sua criança. Às vezes muda, então você está diante de uma situação, uma tosse, né, com uma febre ou com vômito, e você precisa naquele momento de um diagnóstico, e muitas vezes a gente não consegue fazer um diagnóstico preciso, porque os sintomas eles vêm antes do que muitas vezes nós podemos caracterizar a doença. Se começou a vomitar agora, muitas vezes pode ser até um quadro inicial de apendicite, mas no primeiro dia, segundo dia, às vezes a gente não consegue detectar, porque isso é o ciclo natural da doença. Começa com um sintoma leve, às vezes uma febre bem baixa, uma dor esporádica, uma dor leve, daqui a pouco a criança melhora um pouco, come, daqui a pouco dá mais um vômito. E aí, muitas vezes o pai e a mãe levam na emergência, o médico avalia, tem apenas um sintoma leve, a criança, o estado geral é bom, e passa 1, 2 dias, os sintomas eles se intensificam. E aí sim é o momento que aí a gente consegue ter mais informações, consegue ter mais no exame da criança, a gente consegue detectar. E os pais também conseguem nos informar que a criança não está bem, que já tem 1, 2, 3 dias de muita febre, de vômito, de dor. E isso faz com que a gente acenda o sinal de alerta para que a gente possa aí sim complementar a investigação. Então, por isso que é importante, né, além da consulta de rotina, muitas vezes quando você leva na emergência, de maneira, no primeiro momento, a criança começou com a febre agora, né, começou a febre agora às 7h20 das 7h20. Você medicou ou não medicou, levou na emergência, levou, né, no pronto atendimento. O pediatra vai avaliar quando começou a febre. Começou faz 1 hora. Muitas vezes o exame físico, na maioria das vezes, o exame da criança, seja aqui no Provida, seja no meu consultório, seja no Hospital Conceição, seja onde for, seja lá no Albert Einstein, não interessa o local, dificilmente ele vai conseguir fazer um diagnóstico, até coletando exames mais sofisticados possíveis, porque a maioria das doenças nós não conseguimos detectar de imediato. Né? Começou a febre, é coronavírus, começou a febre, é pneumonia, é apendicite, é meningite, a não ser que tenha algo que chame muito a atenção no exame clínico e na informação que os pais passam. Então, muitas vezes, você tem uma febre que iniciou recente, vai ser feita a avaliação, descartado doenças graves, imediatas, uma meningite que precisa, de repente, já entrar com intervenção imediata, algo nesse sentido, uma apendicite que já está, uma dor que estava leve e agora aumentou, e a criança precisa ser internada, precisa já ser preparada para um procedimento cirúrgico, a não ser que seja algo que chame muita atenção, essa febre que começou agora repentinamente, início recente, dificilmente a gente consegue dar um diagnóstico preciso. E aí é preciso sim do entendimento, da compreensão dos pais e depois muitas vezes do retorno, daquilo que vai ser orientado. Mas eu fui lá, estava com febre, a criança bem caída e o pediatra só deu paracetamol. Né? Onde quer que você fosse, iria só realmente ser dado paracetamol. Tá? Então, o que acontece? Se a criança teve esse atendimento da febre de início recente, posterior ela persiste 1, 2, 3 dias com febre, você precisa de uma reavaliação. E aí você precisa dizer, eu fui, né, iniciou a febre, eu fui num outro dia e o médico avaliou e estava tudo bem. Mas a criança persiste com febre, está mais isso, está mais caída, ou está com diarreia, está com algum outro sintoma. E aí sim, posteriormente,
nós conseguimos ter mais dados, até para poder, muitas vezes, não expor a criança a exames desnecessários, não expor a criança, às vezes, também a várias punções, tá? Então a gente tem que ter um certo controle e um equilíbrio. E os pais, eles têm que ser os parceiros. Nós queremos sempre ajudar, nós não queremos nunca atrapalhar, ou nós não somos omissos diante de tal situação. Criança é um pouquinho diferente do adulto, em alguns aspectos. A criança tem algumas particularidades. A febre, ela vem repentina, sem um diagnóstico. Muitas vezes tem uma febre, alguns sintomas, a gente não consegue fechar um diagnóstico muito preciso, decorrente de que começa uma infecção incubada naquele momento, começa só os pródromos, que são os sintomas iniciais, febre, vômito, e o próprio corpo, o próprio organismo já aborta aquele processo infeccioso. Depois a criança melhora, né? E às vezes os pais vêm, mas eu tive ele foi lá e o médico nem sabia o que era, e aí depois melhorou, e eu fiquei sem saber o que era. Muito provavelmente, alguma dessas infecções, desses vírus muito conhecidos na faixa pediátrica, ele estava iniciando esse processo e o próprio organismo deu conta, e por ali encerrou o processo, tá? Então é muito importante que os pais, eles tenham esse entendimento, essa compreensão. Vamos deixar aqui um abraço aqui para a Maristela também, que está acompanhando. O Rodrigo aqui compartilhou. A Dona Isolete. Boa noite, Dona Isolete. Obrigado por estar nos acompanhando também. Pessoal agora entrando, pessoal começando a participar, interagir um pouco mais. Tem algumas questões que são muito importantes a respeito do sistema imunológico. Há uma grande dúvida dos pais quando a gente fala de crianças que são muito doentes. É muito comum, nós no consultório, nós conversamos sempre entre nós pediatras, assim, é muito comum que os pais achem que a sua criança tem algum problema de imunidade. Isso é extremamente comum, essa queixa no consultório. O que acontece? Muitas vezes os pais dizem, eu quero um remédio para aumentar a imunidade, porque o meu filho adoece com muita facilidade. Qual é o remédio que eu dou para aumentar a imunidade? Porque não come, ou ele come muito pouco, ele quase não come comida, né? Não quer comer arroz, não quer comer carne. Então, a alimentação ela tem que ser balanceada. Evidente que uma dieta que ela não é balanceada, que não tenha nutrientes, vai fazer com que a criança tenha, sim, né, um pouquinho mais de dificuldade para combater algumas situações decorrentes, né, quando tem um agravo, quando tem um contágio com algum vírus, com alguma bactéria, tá? Mas de maneira geral, dificilmente essas doenças, a imunodeficiência, que são as doenças, sim, que a criança tem uma deficiência na imunidade. Nós estamos falando de deficiência na imunidade. Ou ela pode ser congênita, ou ela pode ser adquirida. A adquirida é o HIV, muito conhecidas por todos, né? Agora com o advento do pré-natal, com maior frequência, do AZT intraparto, o AZT que foi iniciado já durante a gravidez, todo o procedimento, o protocolo que é feito para as mães que têm HIV, desde o tratamento, desde o início da gravidez, do tratamento iniciado no início da gravidez, é muito difícil. Hoje nós temos, nós temos crianças que nascem, né, e elas vão nascer e serem portadoras do vírus HIV e posteriormente, né, evoluir para a síndrome da imunodeficiência adquirida. Graças a Deus nós estamos numa situação mais controlada. Em alguns extremos e alguns locais, nós ainda temos crianças que nascem com esse problema. Então é um problema muito sério, muito grave. Nós praticamente estamos condenando a criança a tomar remédio para o resto da vida, ainda assim com grande risco de contrair aquelas infecções graves, gravíssimas, e é uma situação muito triste, muito crítica. E aqui no nosso cenário, aqui na nossa região, essa situação é muito bem controlada, porque nós temos uma boa cobertura por todas as redes públicas e pelas redes particulares a respeito de algumas infecções, principalmente o HIV. Então, essa é uma das deficiências do sistema imunológico por HIV, que seria mais comum, mas em virtude da boa cobertura do pré-natal, de todas as medidas feitas de saúde pública
e do conhecimento da população a respeito dessa doença, nós temos um cenário muito bom em relação ao HIV. O outro problema de deficiência da imunidade seria a imunodeficiência congênita. Aí seria quando a criança ela tem um defeito em produzir anticorpos ou algum defeito diante de um quadro infeccioso, algum defeito no seu sistema imunológico, ela não consegue combater esse tipo de patógeno. Tá? Dentro dessas imunodeficiências, geralmente o que a gente faz? Quando que a gente desconfia que de repente a criança pode ter? De fato, quando a criança ela tem muitas infecções de repetição, infecções às vezes muitas infecções de garganta, de pele recorrentes, de ouvido, quando tem muita secreção, pode ser um sinal de alerta para que a gente possa ter que investigar, tá? Ainda que essas doenças sejam raras, tá? Mas elas existem e em algumas situações nós precisamos fazer essa investigação. Geralmente a gente faz a primeira investigação para a gente ver se o sistema imunológico da criança é bom. O que a gente faz? Um hemograma simples. Aquele hemograma. Tá? O que a gente vê nesse hemograma? Nesse hemograma a gente vê a série vermelha, que seria anemia, né? Hematócrito hemoglobina. Nesse hemograma nós identificamos se a criança tem anemia, e a anemia pode ser uma condição que favoreça infecções, que favoreça a criança não ter apetite, que de fato leve com que a criança tenha mais infecções de repetição. Tá? Então, essa situação pode sim, anemia, pode ser uma situação que leve a uma condição de que a criança fique mais suscetível a infecções e outras condições. A criança às vezes não se alimenta, ela tem um atraso no desenvolvimento, tá? Então, isso tudo é uma condição importante para que a gente possa identificar. Além da anemia, da hemoglobina, nós temos também, no hemograma, nós temos outra condição que são as plaquetas. As plaquetas, elas fazem parte do nosso sistema de coagulação. Se nós temos as plaquetas muito baixas, quando nós temos um corte, alguma outra situação, um ferimento, vai ter uma dificuldade maior de cicatrização. Então as plaquetas são importantes mais para esse processo de trauma e de sangramento. Uma criança que tem muito sangramento, nós precisamos investigar as plaquetas. Não está tão relacionada com a imunidade. A não ser que as plaquetas estejam muito baixas ou muito altas e aí possam indicar, de repente, um sinal de uma leucemia. Aí sim, de fato, faz com que a criança tenha toda uma outra investigação. Tá? Aí sim, de fato, está todo o sistema dela sanguíneo, né, no qual produz anticorpos contra essas infecções, aí sim está todo alterado. E o mais importante para ver se a criança tem um sistema imunológico de fato eficiente, eficaz, é a série branca, ou seja, o leucograma, tá? O número de leucócitos. Se você fizer um hemograma, se a gente fizer um hemograma numa criança que ela está com um pouco de febre, ou ela está com uma diarreia, com vômito, provavelmente essa criança pode estar com um quadro de infecção, uma infecção simples, né? Passageira, mas esses leucócitos eles vão estar alterados. Eles podem tanto estar diminuídos como aumentados. Na criança, isso varia muito de referência, de literatura e de laboratório. Aproximadamente o número de leucócitos é de 4.500 a 10.000, certo? Esse seria um número de leucócitos ideal, né? Esse é o número ideal, e com essa quantidade, 4.500 a 10.000 leucócitos, tá? Seria um número ideal suficiente para que, diante de qualquer infecção viral ou bacteriana, você consiga combater. Os leucócitos são os exércitos das células que vão combater um agente infeccioso. O que acontece muitas vezes, tá? Quando a gente tem um leucócito, tem uma pessoa aqui perguntando, pessoal, bastante gente aqui acompanhando, bacana, eu vou continuar falando agora sobre a série branca, tá? Nós falamos da série vermelha, falamos das plaquetas e eu entrei agora na série branca, que são as células de defesa do nosso organismo. Aqui a Kelly botou um comentário muito interessante, tá? Ela tem uma filha de 14 anos que comeu comida até 1 ano e meio. Até hoje nunca mais comeu comida, só come ovo, salsicha, presunto, arroz e miojo. Pode ter problema mais adiante? Com certeza, Kelly. Tá?
até porque com esses alimentos que ela está né, essa é a fonte alimentar dela, nós percebemos que falta alguns nutrientes, falta fibra, faltam vitaminas, certo? Ela tem ovo, salsicha, presunto, arroz e miojo. Tem um excesso de carboidratos, tá? Então isso tudo pode favorecer. A salsicha, ela, dependendo da salsicha, os embutidos, eles acumulam nitritos. Esses nitritos, eles podem ser cancerígenos, tá? Ainda a gente não tem um estudo muito bem embasado a respeito dos nitritos, que são os alimentos embutidos, podem ser cancerígenos, e falta, essa alimentação dela não está adequada, dessa criança, dessa sua filha, tá? 14 anos, ela vamos precisar ter uma reeducação alimentar, tá? Tá bom, Kelly? Vamos lá, vamos agendar uma consulta lá para a gente poder agendar uma consulta lá comigo e também, tá? E também lá com um nutricionista, você pode pedir, é importante, tá? Nutricionista é um profissional que nos ajuda, nos auxilia muito. Ela tem muitas vezes algumas dicas que faz com que o profissional da nutrição ele é fantástico, né? Que ele consegue muitas vezes despertar interesses por alimentos que às vezes as crianças desconhecem, né? E elas provam e acabam gostando. Então, o profissional da nutrição ele é muito importante e nos auxilia muito, inclusive em problemas de imunidade por erro alimentar, tá? Então, o diagnóstico já aqui, né, pelo que você está me dizendo, tá, Kelly, da sua filha é erro alimentar, tá? Eu quero agradecer muito a participação de todos, aqui o Wilson entrando, a Kelly, o Bruno, a Adriana, a Selmo também, tá? Bacana aqui vocês interagindo bastante conosco nessa live. Temos também aqui, deixa eu ver mais quem aqui, vamos lá, pessoal, é isso aí, pode compartilhar, tá? Compartilhe, essas informações são importantes. Eu quero que vocês vão compartilhando essas informações, porque muitas vezes os pais, eles estão, a gente que atende consultório, vou dizer para vocês, os pais, eles realmente estão um pouco até perdidos, tá? Eles estão sem, pegam uma gripe, um resfriado, eles já ficam apavorados, meu Deus, o meu filho tem isso, o filho tem aquilo, será que não é o coronavírus, o que eu vou fazer? Mas eu agora estou com uma febre, mas eu não vou levar no hospital, porque está cheio de gente lá com coronavírus, o que eu faço? Eu vou deixar assim? Não dá para deixar assim. Se você tem uma febre, tem vômito, tem um desidratado, a criança precisa ser atendida, tá? Ela precisa ser atendida. Pneumonia bacteriana é grave, influenza é grave, uma desidratação intensa, na qual a criança não consegue de jeito nenhum, muitas vezes, a criança tem um quadro de gastroenterite e ela não consegue de jeito nenhum tomar líquido, tá? Não é a infecção em si, mas é a desidratação que faz com que a criança pode evoluir por uma situação, né, que muitas vezes pode vir a precisar até de soro, de hidratação venosa, né, terapia de hidratação venosa, tá? Então é fundamental que mesmo que a gente esteja vivendo nessa pandemia, é importante que diante de uma situação de urgência, de emergência, você leve o filho no pronto atendimento. Esses locais eles estão bem adaptados, eles estão equipados, eles estão preparados para que você possa ter esse atendimento. O Hospital Conceição, Socimed, Provida, os consultórios médicos, consultórios pediátricos, postos de saúde, né? Aqui em Tubarão tem a unidade Sentinela que faz o atendimento da triagem para quadro de infecções respiratórias, né, sintomas respiratórios. Então você não deve hesitar de buscar auxílio médico, tá? É fundamental que você faça isso. Rosane, aqui não, Rosane, eu não. Obrigado, Rosane, primeiro não, eu por enquanto não estou atendendo Unimed não, tá, Rosane? Certo? Mas eu tenho colegas excelentes, tá? Colegas excelentes na Unimed. Você pode ligar, se eu não me engano tem a doutora Aline, tem o doutor William, o pessoal lá da Mimo, que é muito bom. Um abraço para os colegas de outras clínicas, os outros colegas pediatras também. Aliás, Tubarão está repleto de bons pediatras, tá? Deixar aqui registrado. Nós temos um baita time de pediatras aqui na cidade. As crianças estão muito bem cobertas com o pessoal da pediatria aqui de Tubarão, tá? Tanto na rede particular quanto na rede pública municipal, tá? Rosane, então obrigado também por acompanhar a gente, tá? Nos acompanhar aqui.
A respeito, falando então da série... Ó, o Wilson aqui também entrando agora. Ó, o Wilson aqui está colocando que se ele quer saber se o mel puro aumenta a imunidade, né, no caso baixo. Não, Wilson, o mel não aumenta a imunidade não, tá? Aliás, interessantíssimo isso, você colocou sobre o mel, tá? Não posso deixar de falar sobre o mel. O que acontece? O mel, algumas mães, alguns pais, você sabia, Wilson, até o pessoal que está nos acompanhando, os pais eles colocam um mel na chupeta. Um mel na chupeta. Eles colocam o mel na chupeta e botam o bebê com aquele melzinho ali. Então quando tem o dentinho fica todo estragado, ele fica todo deteriorado, tá? Isso é terrível para a criança, tá? Esse mel na chupeta. Isso é desnecessário, você corte isso, tá? Aborte esse mel na chupeta, por favor. E outra coisa é o mel, antes do ano de vida, é importante você não oferecer para a criança, tá? O mel ele ainda pode conter alguns esporos, tá? De uma bactéria que pode levar ao botulismo, certo? Então, o mel até 1 ano de idade ele é contraindicado, certo? É questionável? Tudo bem, é questionável, um pediatra liberou, não, mas na minha posição, o mel até o ano de idade, ele está contraindicado. Agora, o que o mel é bom, Wilson? Né? Já que falou do mel. O mel ele é muito, ele é bacana, o mel ser utilizado, quando vocês têm uma gripe, tá? Uma gripe, um resfriado, tosse. O mel ele tem uma capacidade de adstringente, tá? Na orofaringe, no qual ele protege e lubrifica, tá? Para você tomar água, mel. Tanto é que eles fazem aqueles xaropes, né? Ambroxol de mel, Ambroxmel. O xarope melagriel mesmo, a gente pode usar, né? Até para criança mesmo. Tem uma tosse, criança maiorzinha, 2, 3 anos, uma colherzinha, 2 colheres, tá? 2, 3 vezes ao dia de melagriel não tem problema nenhum, tá? Pode ser utilizado, tá? Então, o mel ele é importante muito nesse quadro. Aí o que faz entender, o que as pessoas entendem? Então, o mel ele é bom para a imunidade, porque eu uso o mel quando eu tenho uma gripe. Ele, na verdade, ele é bom, né, para proteção da garganta, para lubrificação, tá? Não que ele necessariamente ele vai aumentar a tua imunidade, tá, Wilson? É por isso que muitas vezes faz essa confusão. Então, e o mel, né? Você tira esse mel da chupeta, por favor, e também você evite de oferecer mel para as crianças abaixo de 1 ano de idade, certo? A Denise aqui participando, Denise, esposa do anestesista, colega também. Obrigado, Denise, por participar e interagir. Mais pessoas entrando aqui, bacana. Eu estava falando aqui da série branca, né? A série branca, ou seja, é o leucograma, tá? Quando a gente faz um hemograma completo, nós falamos do hemograma, né, da parte vermelha, da parte do leucograma, que são as células de defesa. Essas células de defesa, muitas vezes você vai ver lá no hemograma, leucograma, vai ter o número, né? Aí vai estar ali, normal, tanto, 4.500 a 10.000, tá normal. Aí você vai ter também neutrófilos, basófilos, eosinófilos, monócitos, tá? E segmentados. Dependendo do quadro, esse perfil do leucograma nos leva, de repente, se tiver alguma alteração, a pensar em algumas doenças. Por exemplo, leucemias, por exemplo, HIV, ou infecções bacterianas, infecções virais, ou outros tipos de infecção, tá? Então, é muito importante, quando for fazer para investigação de doença de imunodeficiência, eu quero saber se meu filho tem alguma deficiência no sistema imunológico. Quando a gente pede esse hemograma, é importante que você faça fora do período que ele tenha apresentado gripe, ou tenha apresentado um quadro de diarreia, infecção gastrointestinal, porque senão ele vai estar alterado. Aí não vai nos ajudar na interpretação da investigação de deficiência imunitária, tá? Então esse é um primeiro passo fundamental para que a gente possa ter uma análise com mais cautela. E como é que eu vou saber, além do sistema, como é que eu vou saber então que a minha criança, ela vive doente, ela tosse, ela espirra, ela dá infecção de garganta o tempo todo, vive tomando antibiótico, e eu quero saber se eu acho que tem um problema de imunidade, porque vive no antibiótico. Primeira situação, é muito mais comum que a criança tenha um problema de amígdala, que ela tenha rinite, que ela tenha asma, que ela tenha bronquiolite, que ela tenha hipertrofia de adenoide, tá? É muito mais comum esses problemas
do que, por exemplo, a imunodeficiência, né, congênita. Nasceu com um defeito no sistema imunológico. É muito mais comum. Mas, ainda nós façamos toda essa investigação, você descartou que é amidalite de repetição, que tem indicação de tirar a amígdala, né, que é rinite. Muitas vezes os pais entendem que é gripe. E muitas vezes não é gripe, não é resfriado. Tá? Muitas vezes não é infecção de garganta, é rinite, são crises de rinite. Então isso é importante que os pais tenham esse acompanhamento, porque o que acontece? Muitas vezes espirra, aquela secreção ela fica gotejando na garganta e fica vermelha a garganta, ela fica mais hiperemiada, como a gente caracteriza do nosso exame físico, ela fica mais avermelhada, fica dolorida mesmo, e isso faz com que esses quadros de rinite alérgica, de sinusite, façam com que tenha um quadro de faringite, mas isso não significa aquela amidalite por bactéria. E muitas vezes as crianças ficam tomando antibióticos de maneira desnecessária, tá? E muitas vezes faz até tirar a amígdala, né? Fazer uma amidalectomia, que é o nome do procedimento cirúrgico, de maneira até desnecessária, tá? Quando que a gente precisa, por exemplo, tirar as amígdalas? Quando as amígdalas elas são muito grandes, né? Tem hipertrofia das tonsilas, das amígdalas, quando tem infecções de repetição das tonsilas, as crianças roncam muito, né? Elas têm muitas infecções no ano de amígdala mesmo, né? Ela tem amidalite bacteriana, não é gripe, não é resfriado, não é rinite, é amidalite mesmo. Aí vai lá no médico, na emergência e tal, viu aquelas placas, pus, dor na garganta, tem aquelas ínguas, né, os linfonodos aumentados, aí sim, aí tudo bem. Aí a gente está falando de uma amidalite bacteriana que precisa, de fato, muitas vezes, se a criança tem essas amidalites de repetição, mais que 5 no ano, por exemplo, todo ano ela tem 3, 4, aí tudo bem. Aí, de fato, tem que ir para o otorrino e provavelmente vai ter que tirar essas amígdalas, tá? E aí já vai investigar também se não tem hipertrofia de adenoide, que é outra situação que faz com que as crianças às vezes fiquem adoecendo, tá? Agora, quando a gente tem um problema de saúde, vamos colocar assim, um pouco mais sério, a criança ela tem um atraso no desenvolvimento, ela não se desenvolve, ela tem uma dificuldade, ela adoece com muita facilidade, ela adoece com muita facilidade e ela fica muito debilitada, ela fica internada muitas vezes, ela tem infecções extremamente graves, precisa de antibióticos endovenoso, na veia, internadas, precisa muitas vezes de UTI. Então, todas essas situações são diferentes daquela criança que é saudável, que ela cresce e brinca, mas de vez em quando ela pega um resfriado, ela tem uma febre, tosse, vomita, depois passou, ela vai crescendo, vai desenvolvendo, ela brinca, ela é ativa, ela tá com peso bom, ela tá na altura boa, ela se desenvolve bem, ela fala bem, ela corre, ela é esperta. Dificilmente essa criança tem um problema de imunidade mesmo, tá? Ainda que ela tenha algumas infecções um pouco diferentes, ela tem muita estomatite, infecção orofaríngea, estomatite. Tudo bem, aí a gente pode sim ter que investigar, tá? Mas isso tudo são parâmetros que durante a consulta de rotina faz com que a gente tenha uma certa segurança para que a criança, que a gente dê uma segurança para vocês, olha, a criança está indo bem, ela está dormindo bem, ela se alimenta bem, ela está num peso bom, ela está numa altura boa, ela está com um desenvolvimento, ela fala, ela corre, ela brinca. Poxa, essa criança é super saudável, tem todos os parâmetros que nos levam a crer que é super saudável, tá? Ainda assim, se a gente desconfia de alguma coisa, nós podemos fazer alguns exames, como o hemograma, é importante, tá? Colesterol, triglicerídeos nessa idade, não altera em nada, tá? Colesterol não vê em nada, não avalia absolutamente nada nessa faixa etária. Porque o meu avô tem problema de colesterol e eu quero que a minha criança de 2 anos faça exame de colesterol. Isso não vai ajudar em nada, tá? Não nos auxilia muita coisa. Até porque se a criança come muito besteira, se ela come um monte de coisa de porcaria, e se ela está com peso, ela está acima muito do peso, não é o exame de colesterol que vai dizer o que ela precisa fazer. A gente sabe, se ela come errado, se ela se alimenta mal, tem que mudar a alimentação. Se ela está fora do peso, ela tem que mudar a alimentação, tá? Então muitas vezes os pais querem fazer um exame de colesterol, triglicerídeos, isso não ajuda em nada para a questão de imunidade,
certo? O que ajuda é mudar a alimentação, tá? Uma alimentação mais saudável. E aí sim, a gente pode até lançar mão de pesquisar os perfis das imunoglobulinas, tá? E eu vou falar um pouquinho agora deixa eu só comentar algumas pessoas aqui, e eu vou falar um pouquinho a respeito dos anticorpos e da pesquisa das imunoglobulinas, tá? Quero aqui também dar um abraço aqui para o Gilberto. Gilberto, obrigado por interagir. Aqui também tem a Angelita, tá? Ela está perguntando se o aleitamento materno passou de 2 anos de idade, se tem algum problema. Tem algum remédio para secar? Com o tempo, com a idade, a criança deixa de mamar? Angelita, excelente pergunta, tá? Primeiro, o aleitamento materno, ele deve ser exclusivo até os 6 meses. A partir dessa idade, só o aleitamento materno não é o suficiente para oferecer todos os nutrientes para a criança. Então a gente inicia uma alimentação complementar. A alimentação complementar não significa substitutiva completamente, tá? Ou seja, precisa ainda do aleitamento materno, né? Mas tu inicia alguns alimentos, como algumas frutas, depois uma papa salgada, você pode iniciar outros alimentos também, verdurinha, né? Comidinha. Isso você pode começar a iniciar ali a partir do 6º, 7º mês, além do aleitamento materno, tá? Mas outra situação ali que a gente está colocando da Angelita, que ela perguntou, é depois dos 2 anos. Não tem uma idade específica. Você pode, né, oferecer o aleitamento materno até depois dos 2 anos de idade. Não há nenhum impedimento. Mas tem uma idade que eu preciso parar? É evidente que uma criança de 4, 5 anos mamando não precisa mais, né? Já foi, né? Agora, 2, 3 anos você pode continuar oferecendo um aleitamento materno, tá? Não tem problema, não há nenhum impedimento quanto a isso. Quanto a ter remédio para secar, sim, tem remédio sim, tá? Mas isso deve ser discutido com um profissional, tá? Não há nenhum problema, tem sim remédio para secar, tanto é que as mães que têm HIV, né, a gente precisa oferecer essa medicação, porque é contraindicado, totalmente contraindicado, a amamentação, por exemplo, de mães que são portadoras de HIV. Então é oferecida essa medicação para, de fato, cessar a produção láctea, para que elas não amamentem de jeito nenhum. Porque ainda assim tem mães que mesmo tendo HIV, elas engravidam, e mesmo engravidando, ainda sabendo disso, elas querem amamentar. Então é preciso, no caso dessa situação específica, uma intervenção radical, né, com medicação, inclusive muitas vezes intervenção social. No caso para secar, tá? Aí é uma questão muito individual. Se é o seu desejo, se é de fato algo que você não quer mais amamentar, porque isso está incomodando o seu dia a dia, o seu filho está se utilizando dessa situação para tentar ter algum ganho secundário pelaquela relação, de repente ele quer um brinquedo ou quer comer um chocolate, ele vai na sua mama e vai ali, depois você dá um docinho para ele pode estar se utilizando apenas dessa questão da sucção para de fato gerar alguma relação mais íntima, amorosa, carinhosa com você, para que ele tenha ganho secundário. Aí é uma questão que você deve avaliar e conversar com o seu pediatra, tá? Existe sim, a gente chama o Dostinex, tá? O Dostinex tem essa medicação sim, e ele pode ser utilizada para cessar a produção láctea. Outra situação é aqui, ó, a Rosane aqui perguntando também a respeito da criança se ela chupa bico, né, até os 3 anos. Você sabe, Rosane, que até tem alguns benefícios o bico, tá? Mas de maneira geral ele prejudica muito, tá? Ele prejudica muito a formação da arcada dentária, a mastigação, o ato de mastigar. Eu não recomendo, tá? Não recomendo. Tá? Ele não que seja assim contraindicado absolutamente de maneira radical, de jeito nenhum, que é algo que faça extremamente mal, mas ele não é algo que deve ser estimulado, tá? A utilização de bico, dar bico para criança, tá? Não é algo que deva ser estimulado, mas ele pode sim prejudicar um pouco a arcada dentária, pode prejudicar um pouco a mastigação, certo? E algumas outras condições
da questão da buco maxilar, certo? A Geusa aqui participando também, tá? Geusa, um abraço, obrigado pela participação. Aliás, a Geusa vai ser vó, né? Com certeza vai levar depois lá para eu acompanhar, né, Geusa? Te aguardo depois lá no consultório, o bebê lá acompanhando conosco, né? E vamos fazer essa nora, né? Incentivar bastante, aleitamento materno até os 6 meses. E parto normal, hein, Geusa? Parto normal. É bem forte essa tua nora, tá? Aqui o Wilsinho mandando aqui, ó, que ela tem um primo, né? E tem 2 amígdalas, muito grande, tem dificuldade para falar e gostaria, tem 25 anos, gostaria de saber se é perigoso operar com essa idade. Tem que ver se ele tem alguma contraindicação, tá, Wilson? Tá? Não, o ideal é que opere mais cedo, né? Tá certo? O ideal é que opere um pouco mais cedo. Mas ele tem essa idade, né? 25 anos. Se está prejudicando demais, tá? O ideal é consultar com um otorrino, tá? Consultar com o otorrino, vai avaliar a real necessidade de amidalectomia, tá? Retirar as amígdalas não significa que ele vai ter algum prejuízo na vida dele, tá? Agora sim, de fato, um procedimento desse, né, numa pessoa adulta, eu acho que quem é adulto aqui, depois tirou as amígdalas, depois de adolescente adulto, sabe o sofrimento que passou, né? É extremamente doloroso, até a melhora, a cicatrização, então passa um período ruim, tá? Mas muitas vezes é necessário retirar as amígdalas, tá? As amígdalas incomodam, às vezes a pessoa ronca muito, ela tem muita infecção, ela tem, os alimentos ficam parados ali, ela tem halitose, o hálito ruim, então pode ser que seja necessário sim. Então é importante, tá? Então isso assim, ó, recomendo que você indique para o seu primo consultar um otorrino. Aliás, o otorrino é outra especialidade que aqui em Tubarão nós estamos muito bem servidos, tá? Você pode tanto, né, encaminhar pela unidade básica de saúde, vai ser referenciado ou pelo Cisamorel aqui para algum dos consultórios dos otorrinos ou para Florianópolis. E aí se for particular, se eu não me engano tem o Dr. Heron no Minas Center e no Provida tem o Dr. Carlos e a doutora Thaís também, excelentes, tá? Eles são muito preparados, muito bons. E o meu sobrinho operou agora, né? Mas ele era menor, passou um pouquinho de trabalho em 2, 3 dias, mas ele teve uma rápida melhora, certo? Então é uma cirurgia que, se ele for saudável, é uma cirurgia extremamente segura, certo, Wilson? De fato vai ter que ficar isolado. A Gilson está colocando aqui que assim que retornar vai ter o bebê, né? Desculpa, Gilson, é a filha, né? A filha. É a filha que está grávida. Gilson, então assim que retornar realmente vai ter que ficar isolado, teve contato com o hospital, né? Mas logo depois desse período de isolamento, vamos levar lá para a gente poder acompanhar esse bebê, tá certo? A Garcia aqui, Gilson, Wilson, obrigado pela participação efetiva aqui. A Garcia aqui está perguntando se tem tratamento para hipertrofia de adenoide, né? Ou seja, a hipertrofia de adenoide, quando a adenoide, que é outra glândula que nós temos aqui na parte superior da nasofaringe, né? Se tem tratamento, né? Ou se só a cirurgia, né? Então, a respeito da adenoide, é uma outra situação que às vezes a criança ela tem muita dificuldade para respirar. A criança ela vai respirar e ela tem tipo como se fosse uma obstrução nasal, roncos, e outras vezes ela tem aquela adenoidite de repetição, ou seja, ela pega algumas infecções, ela fica com aquela secreção, a adenoide ela fica inflamada, essa glândula permanece inflamada e muitas vezes fica fazendo um quadro de adenoidite de repetição, tá? E isso por si só pode fazer com que tenha uma indicação de retirada das adenoides. Geralmente quando tem hipertrofia adenoidiana, a criança também tem a hipertrofia das amígdalas, tá? Então ela tem a adenoide e as amígdalas grandes, certo? Então o que acontece? Se tem que tirar uma, já tira o pacote inteiro, tá? E se tem tratamento, às vezes a gente usa corticoide, tá? Corticoide nasal. E, geralmente a gente usa o corticoide nasal que pode diminuir um pouco o tamanho da adenoide em situação que ela tem apenas a hipertrofia de adenoide, não tenha as amígdalas grandes, tá? Não tem hipertrofia de tonsilas e ela tem apenas hipertrofia de adenoide, dependendo do tamanho também. A gente solicita, tá, um raio-x de cávano, que a gente faz um raio-x que vê a coluna aérea. Quando a gente vê a coluna aérea, se
o ar passa, né, por uma parte. Se por um acaso, em algum espaço, o ar deixa de passar, é porque aquilo ali tem alguma coisa obstruindo. Geralmente o que obstrui aquilo é adenoide, certo? Fica uma hipertrofia de adenoide e muitas vezes é preciso retirar essa adenoide, né? É preciso fazer uma adenoidectomia, certo? Que é o nome do procedimento da cirurgia, e quem faz isso é o otorrino, tá? Daí nós encaminhamos para o otorrino. E geralmente, o que acontece quando tira a adenoide? Os pais, eles têm uma sensação, mas eu tirei a adenoide e tal, e a criança ainda fica com o nariz obstruído, ela ainda fica com o nariz entupido, fica trancado, congestionado, mas aí é porque ela tem rinite. A rinite é uma doença genética, ela nasce com isso, certo? E aí não tem cirurgia para rinite. Tá? Ela tirou a adenoide, mas o processo de rinite, quando pegar uma poeira, quando mudar o tempo, ou dependendo do perfume, alguma outra situação, a criança pode ter a congestão nasal, a criança ou adulto também, né? Ou a congestão nasal, obstrução nasal, espirro, coriza, né? O nariz escorrendo, coriza, coceira, bastante coceira, coceira nos olhos, coceira no nariz, coceira na garganta também, fica aquela sensação, tá? Isso tudo está relacionado com a rinite, processo alérgico, rinite alérgica, tá? Então às vezes os pais eles ficam um pouco chateados porque fez uma cirurgia, tirou a amígdala, tirou a adenoide, mas continua com um problema, né? E ela acha que teria resolvido esse problema com a cirurgia, mas não, é porque daí tem a rinite, tá? E a rinite é uma condição crônica, não existe cura, mas tem tratamento. Principalmente um dos principais tratamentos são as medidas ambientais, né? Ou seja, às vezes os pais, tá sempre assim, eu já dei um monte de remédio, mas ela tem 2 gatos em cima da cama, ela tem cobertor que não lava, tem manta, tem tapete, tá cheio de coisa, a casa cheia de poeira. Aí claro, aí não tem remédio que trate, né? Ela precisa higienizar o ambiente, precisa deixar mais arejado, abrir a janela, né? Limpar, tirar um pouco de carpê, de tapete, bicho de pelúcia, o animal fora de casa, os animais, tá? É claro, vai pegar o gatinho cheio de pelos, se a criança tem rinite, vai espirrar, vai coçar o nariz, certo? Então isso tudo é importante, essas medidas, para que de fato melhore esses sintomas, tá? Então muitas vezes os pais eles acham que vão melhorar apenas com procedimento cirúrgico, e hoje é tudo muito imediato, né? É tudo muito imediato, a criança começou com a febre agora, os pais querem uma solução instantânea, e nem sempre a gente tem uma solução instantânea. Isso acontece conosco também, né? Se a gente tem em casa algum problema de saúde, por mais que seja um profissional de saúde, nós não conseguimos resolver de imediato tal situação. Existe um ciclo, né, natural da doença, por mais simples que seja a doença, né? Pode ser uma virose, deve ser simples mesmo, porque 80% a 90% das doenças na infância são infecções virais. E aí é tido, mas é só virose, eu vou lá no médico, é só virose. Então, de fato, de cada 10, se ele fala que é só virose, 80% ele vai acertar, tá? Então, a gente tem que ter um pouco esse bom senso e saber que nem sempre essas infecções de repetição, essas condições, elas estão associadas com a imunidade baixa, certo? É possível sim fazer uma investigação para ver se a criança tem o sistema imunológico completo, funcionando bem, para que ela não tenha essa agressão por bactérias, por condições, bactérias que possam vir a trazer um grandes prejuízos. É possível sim fazer essa investigação. O pediatra ele vai saber quando investigar, tá? E em casos raros, né, quando tem de fato, identificou algum problema, aí é feita a reposição, ou feito alguns tratamentos, tá? Em algumas determinadas condições, que aí é feito com medicações que são medicações bem caras, são imunoglobulinas que são feitas diretamente na veia, e quem faz esse procedimento daí a gente encaminha para um imunologista, tá? Que é um profissional que identifica esses problemas e aí prescreve o tratamento adequado, certo? E eu queria saber se vocês estão gostando aqui do que eu estou falando, do que a gente está falando. Às vezes a gente fala, viaja um pouco, fala um pouco de adenoide, de amígdala, daqui a pouco volta de anemia, de hemograma, de leucograma, tá? Eu estou querendo saber aqui, o pessoal vai interagindo, o que vocês querem saber a respeito do que a gente vai falando, tá? Pode falar
Tudo que for relacionado aqui à pediatria, a gente está aqui para discutir, para transmitir um pouco do conhecimento, para a gente adquirir o que vocês têm mais dúvidas também. Se vocês estão gostando, deixe o recado, interaja aqui, pessoal, vai colocando, pergunte, tá? Aqui para ouvir, para a gente interagir, para a gente que, ó, tá falando um veio aqui falando da adenoide, o outro vai falando do mel, tudo isso é fundamental, é importante. E são informações que a gente vai compartilhando e aqui externando para vocês um pouco do conhecimento do dia a dia que a gente tem, tá? Aqui o Jean também, tá? Obrigado, Jean, pela participação também, tá? E só deixar aqui bem claro para vocês também que o objetivo das lives, o objetivo disso tudo é informar, tá? É informar, até porque eu não estudei só para poder ter o meu consultório lá, ganhar o meu dia a dia. Eu quero aqui compartilhar um pouco desse conhecimento, da minha vivência, tá? Todas aquelas horas que eu passo lendo no livro, a experiência do dia a dia, eu quero aqui externar para vocês, eu quero compartilhar com vocês para que a gente possa se ajudar, né? É um pouco da minha contribuição como ser humano, como profissional, para que a gente possa até tirar dúvidas, né? Deixar um pouco vocês mais tranquilos, ou até alertar sobre situações que às vezes vocês não estão enxergando e que precisa e que pode ter um tratamento, uma conscientização sobre tudo isso, tá? Eu tenho esse espírito público de gostar de conversar com as pessoas, porque eu sei que as pessoas têm muitas dúvidas, eu sei que as pessoas têm muitos anseios, e muitas vezes elas vão na consulta, às vezes elas pagam a consulta particular e elas não tiram suas dúvidas ali. E muitas vezes, claro, é um papel nosso também extrair tudo, mas muitas vezes você precisa. Mas o médico não viu, não, mas você falou para o médico, você conversou com ele, você explicou qual era a sua real dúvida. Não tive, porque daí eu fiquei com vergonha. Não, daí não adianta. Você precisa interagir, precisa, quando for numa consulta, seja ela pública, particular, enfim, você precisa colocar o seu anseio. Muitas vezes, de fato, é só uma preocupação que muitas vezes, uma preocupação naquele momento que a gente não precisa ter tanta, não precisa dar muita atenção naquele momento para essa preocupação específica, tá? Mas é importante que a gente possa interagir, tá? Eu gosto muito de quando vocês conversam aqui, interagem, participam, quando me ligam, quando colocam, passam uma dúvida no WhatsApp, porque isso tudo faz parte nós, né, como ser humano, como profissional, que né, galgou um pouquinho mais no caminho da medicina, da ciência, para que a gente possa, de fato, auxiliar a população como um todo. Tá perguntando aqui também a Conceição, obrigado Conceição, a Garcia aqui, o Elcino, todo mundo participando, bacana. A Conceição perguntou a respeito se tem mais probabilidade de pegar o corona. Então, a questão, a probabilidade em virtude da higiene, né? Muitas vezes o que acontece? A criança ela vai pegando as coisas e vai botando na boca, tudo que ela pega ela bota na boca. Então isso favorece com que as crianças elas tenham mais infecções virais, principalmente quando elas estão na creche. Então uma criança acabou de melhorar de um quadro de gripe, resfriado, né? E ela bota na boca, tem a saliva, então vai uma outra criança, pega o brinquedo, bota na boca também, ou bota a sua mão e passa a mão no nariz, no olho, e acaba se contaminando. E isso favorece com que as crianças, isso é por uma questão de comportamento, tá? Mais uma questão de comportamento, certo? Pela facilidade do corona. E a respeito do coronavírus, tá? Falando sobre o coronavírus, as crianças então, pelo que a gente tem visto até o momento, tá? As crianças respondem muito bem a essa infecção do Covid-19, tá? Elas respondem bem em virtude de elas vão ter alguns receptores no pulmão, que esses receptores que tem no adulto fazem com que o coronavírus penetre mais e faça um processo inflamatório mais intenso no pulmão do adulto. Outras porque as crianças estão sempre em contato com outras crianças e tem muitos anticorpos contra vírus naquele momento. Tá? Então a gente não tem uma teoria ainda, uma hipótese teórica bem definida por que as crianças elas não evoluem, né? Tantas crianças evoluem com quadros graves como, por exemplo, adultos, idosos, né? Então, muito provavelmente é em virtude do próprio sistema imunológico dela, do próprio biotipo, tamanho, tudo. Então, tem várias situações que fazem com que a criança elas não tenham tido infecções graves por coronavírus, tá? Então, o pessoal aqui, também agradecer também o pessoal, a Geusa, obrigado, a Geusa Gaspar,
A Nesselin também, obrigado, tá? Pelo carinho, pela fala. Muito obrigado, pessoal, todo mundo que tá participando, tá? Se tiver mais alguma dúvida, pode deixar aqui. Alexandre, Giane, Eliette, todos que estão, né? Como aqui, ó. Vou responder mais algumas perguntas aqui, responder mais um questionamento, para que a gente depois possa encerrar a live, tá? Alexandre aqui perguntando como é que a gente pode tratar a ansiedade em crianças, medicamentos, existem técnicas não tão invasivas? Alexandre, assim, ó, de fato esse problema é um problema muito comum no dia a dia, tá? A gente tem que ver até que é uma análise extremamente profunda. Pode sim ser utilizada medicações para crianças, tá? Existem medicações que são utilizadas, mas isso vai depender muito da patologia, do diagnóstico que a criança vai apresentar. Tá? É um diagnóstico que é uma ansiedade. Essa ansiedade é da criança ou é da mãe? Então esse é o primeiro ponto, tá? Então são algumas questões. Essa ansiedade é dos pais, né? Será que eles não estão transferindo um problema deles para a criança? Então tem várias questões, vários detalhes. Eu sei que isso é muito difícil, é dolorido falar disso, tá? Existem crianças que têm atraso mental, tá? Existem crianças que têm a hiperatividade, existem crianças que têm autismo, tá? Então existem várias condições patológicas que a gente precisa ter um diagnóstico aí sim para poder fazer a abordagem, tá? Então, mas é um assunto muito importante. Eu gosto muito desse tema, tá? Para que a gente possa esclarecer um pouco mais, tá? Mas de fato, Alexandre, assim, quando tem ansiedade isoladamente numa criança que é extremamente saudável, se procura sim, né? O tratamento com psicólogo é outro profissional que auxilia muito, tá? Atividade física, algum exercício que a criança faça, o contato com outras pessoas, um tio, avó, tudo isso facilita, faz com que a criança ela tenha um pouco mais de carinho, de conforto para que possa melhorar esse quadro de ansiedade. Aí nós estamos falando de criança saudável, tá, Alexandre? Criança extremamente saudável. Tá? E outras questões assim, ter sentimentos é uma coisa do ser humano, tá? Ter fome, ter sede, ter angústias, isso é do ser humano, tá? Até que ponto que isso é doença ou isso é um sentimento natural nosso, tá, Alexandre? Tá? Estamos à disposição aqui, certo? Eu quero agradecer a todos que participaram, tá? Pode compartilhar, ela fica disponível no Instagram, ela fica disponível no Facebook, tá? Vocês podem compartilhar, assistir em outro momento novamente, certo? E eu vou continuar fazendo esse trabalho de lives, esse trabalho de informação. Então me acompanhe nas redes sociais, acompanhe no Facebook, na minha página. Em breve eu vou estar com um site também, certo? Ali vai ter mais informações a respeito da pediatria, do meu trabalho, de tudo aquilo que eu tenho conteúdo para trazer para vocês. Eu tenho bastante conteúdo para oferecer para vocês, tá? Para a gente compartilhar e vamos crescer junto. A pediatria é uma área da medicina muito rica, muito grande, tá? E a gente tem muito para contribuir, principalmente para tirar um pouco desse peso que os pais carregam, né? Eu quero aqui carregar esse peso junto com vocês para que a gente possa fazer a vida das crianças melhor, tá? Vocês podem deixar o contato de vocês também, tá? Aqui embaixo, certo? E eu quero deixar também o contato de vocês, o meu contato para vocês, no caso, né? A Psicomed 3628-2919, tá? Eu atendo lá. Vocês podem agendar a consulta lá comigo, tá? Tudo que for relacionado à área pediátrica, eu atendo desde do pré-natal do 3º trimestre até 18 anos. Lembrando que a população, os adolescentes, eu também atendo, tá certo? Muito obrigado, boa noite, até mais.